uso de IA vai tomar a indústria do entretenimento. E acho que vai ser realmente ruim. The World Economic Forum predicts that nearly a quarter of all jobs will change due to AI, digitization, and other economic developments within the next 5 years. Na era da inteligência artificial, a forma como trabalhamos está passando por uma mudança sísmica. Mas quais empregos estão mais em risco? É uma pergunta que paira grande na mente de muitos. Vamos nos aprofundar nisso, começando com o domínio da mídia e entretenimento. Hoje, temos ferramentas de IA tão poderosas que podem gerar vídeo, áudio e texto realistas em minutos, não horas ou dias. Conhecidos como deepfakes, esses materiais gerados por IA não são apenas convincentes, são praticamente indistinguíveis da coisa real. Considere as implicações dessa tecnologia. Por que contratar uma equipe completa de animadores, atores de voz, roteiristas ou até âncoras de notícias quando uma máquina pode fazer o trabalho mais rápido, mais barato e sem pausas? Isso não é um futuro distante. Está acontecendo agora. Deepfakes já estão sendo usados na produção de filmes, publicidade e até no jornalismo para criar conteúdo que é praticamente indistinguível do trabalho produzido por humanos. Então, o que isso significa para aqueles que trabalham nesses setores? À medida que a IA continua a avançar, poderíamos ver um deslocamento significativo de empregos nas indústrias de mídia e entretenimento. Aqueles que podem se adaptar, aprender novas habilidades e encontrar maneiras de trabalhar ao lado dessas tecnologias se sairão melhor, mas não há como negar os desafios pela frente. No entanto, não é tudo desgraça e melancolia. Embora a IA possa automatizar certas tarefas, ela não pode substituir a criatividade, empatia e pensamento crítico humanos. Essas são as habilidades que nos diferenciarão no futuro impulsionado pela IA. Na era da IA, não se trata de homem versus máquina, mas sim de homem com máquina. A chave está em entender as capacidades dessas tecnologias e usá-las a nosso favor. À medida que navegamos por este novo mundo bravio, é crucial lembrar que toda a revolução industrial trouxe mudanças, e com ela, novas oportunidades. Sim, alguns empregos podem se tornar obsoletos, mas também surgirão novos. Empregos que nem podemos imaginar hoje. Essas tecnologias representam desafios significativos para os empregos nos setores de mídia e entretenimento. Mas lembre-se, com todo o desafio surge uma oportunidade. Cabe a nós aproveitá-la. A história nos mostrou que, com todo o avanço tecnológico importante, há um medo de perda de empregos. Isso não é um fenômeno novo. Na verdade, é um ciclo que vimos se repetir várias vezes. Pegue a Revolução Industrial, por exemplo. Esse período de rápida industrialização do meio do século XVIII ao meio do século XIX foi marcado por mudanças significativas na agricultura, manufatura, mineração e transporte. Essas mudanças tiveram um efeito profundo nas condições socioeconômicas e culturais da época. À medida que as máquinas começaram a substituir o trabalho manual, os trabalhadores temiam que suas habilidades se tornassem obsoletas, e em muitos casos estavam certos. Muitos empregos tradicionais nesses setores foram realmente perdidos para a marcha inexorável do progresso. No entanto, é importante lembrar que a Revolução Industrial também levou à criação de novos empregos. À medida que as indústrias cresciam e evoluíam, também crescia a necessidade de trabalhadores com um conjunto diferente de habilidades. Foi um período de grande agitação, mas também de grande oportunidade. Avançando para o século XXI, encontramos-nos no meio de um novo tipo de revolução. Desta vez, o catalisador não é a energia a vapor ou a eletricidade, mas a inteligência artificial. E assim como no passado, essa nova tecnologia está causando uma mudança no mercado de trabalho. Já estamos vendo os efeitos da IA em certas indústrias. A automação está se tornando cada vez mais comum, e empregos que antes eram considerados seguros contra a disrupção tecnológica, agora estão ameaçados. Mas como a história nos mostrou, isso não significa necessariamente que esses empregos desaparecerão completamente. Em vez disso, é provável que vejamos uma mudança nos tipos de empregos que estão em demanda. Assim como a Revolução Industrial criou novas oportunidades para os trabalhadores, a revolução da IA também poderia. É uma mudança que, sem dúvida, será desafiadora, mas que também tem um grande potencial. E muitas vezes esses medos se concretizam, pelo menos a curto prazo. Mas também é importante lembrar que com todo final surge um novo começo. E diante da IA e da automação, cabe a nós aproveitar as oportunidades que esse novo começo apresenta. Mesmo empregos criativos não estão seguros.
Filmes agora podem ser calculados à existência por IA. Vamos nos aprofundar no que isso realmente significa. Você pode estar pensando, certamente a inteligência artificial não pode substituir as mentes criativas que dão vida aos nossos filmes favoritos. Mas a realidade é que já está acontecendo. A tecnologia de IA está sendo cada vez mais usada na indústria cinematográfica, não apenas para efeitos especiais, mas também para roteirização, elenco e até direção. Imagine um mundo onde roteiros de filmes são elaborados por uma IA com base em padrões e temas passados que aprendeu de milhares de roteiros bem-sucedidos. Não é um produto da imaginação, está acontecendo agora. A IA é capaz de aprender as nuances das emoções humanas, reviravoltas na trama e desenvolvimento de personagens, e pode criar um roteiro de filme que é quase indistinguível de um escrito por um humano. Mas não para por aí. A IA também está sendo usada para decisões de elenco. Ao analisar os sentimentos dos espectadores e o desempenho de bilheteria de atores em vários papéis, a IA pode sugerir o elenco ideal para um filme para maximizar seu sucesso. Em termos de direção de filmes, a IA pode analisar e aprender com os estilos de diretores bem-sucedidos e criar um filme que espelhe esses estilos. É como ter um número ilimitado de mentes de diretores à sua disposição. Isso não quer dizer que a criatividade e intuição humanas se tornarão obsoletas. Longe disso. As ferramentas de IA são apenas isso, ferramentas. Elas podem ajudar, orientar e automatizar, mas não podem replicar a centelha única da criatividade humana. Mas, à medida que a tecnologia de IA continua a se desenvolver, devemos nos preparar para um futuro em que os papéis criativos são compartilhados com nossos contrapartes artificiais. O impacto da IA nas indústrias criativas é uma espada de dois gumes. Pode abrir novas possibilidades emocionantes e melhorar a eficiência, mas também significa que certos papéis podem se tornar menos relevantes ou até obsoletos. À medida que avançamos neste novo mundo bravio da IA, é crucial que nos adaptemos, aprendamos e encontremos maneiras de trabalhar em harmonia com essas tecnologias. Isso pode significar redefinir nossos papéis, adquirir novas habilidades ou encontrar novas maneiras de expressar nossa criatividade. Isso elimina a necessidade de certos papéis na produção de filmes, mas lembre-se, enquanto a IA pode imitar a criatividade, ela nunca pode realmente substituir o toque humano. Na manufatura, as habilidades preditivas da IA podem reduzir o tempo de inatividade, cortar custos e aumentar o rendimento da produção. Vamos parar um momento para pensar sobre o que isso significa. Imagine uma fábrica onde as máquinas são autorreguladas, ajustando suas operações em tempo real para otimizar a produtividade. Elas podem prever e prevenir falhas mecânicas antes que ocorram, economizando tempo e recursos preciosos. Isso não é uma cena de um filme de ficção científica. É a realidade do setor de manufatura impulsionado pela IA de hoje. Inteligência artificial, aprendizado de máquina e robótica estão transformando a forma como os bens são produzidos. Eles estão tornando possível produzir mais rápido e com menos desperdício. Por exemplo, a IA pode analisar grandes quantidades de dados para detectar padrões e tendências que os humanos podem perder. Ela pode, então, usar essas informações para melhorar processos e eficiência. As máquinas podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas ou folgas. Elas são imunes à fadiga, distração e erro humano. Elas podem realizar tarefas com um nível de precisão e consistência que é difícil para os humanos igualarem. Mas o que isso significa para as pessoas que trabalham nessas fábricas? À medida que as máquinas se tornam mais capazes, elas estão assumindo tarefas que antes eram realizadas por humanos. Isso inclui não apenas trabalhos rotineiros e repetitivos, mas também tarefas complexas que exigem habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas. No entanto, não é tudo desgraça e melancolia. Enquanto a IA e a automação podem eliminar alguns empregos, elas também podem criar novos. Estes são empregos que exigem habilidades em áreas como análise de dados, programação e manutenção de máquinas. Além disso, a IA pode liberar trabalhadores humanos para se concentrarem em tarefas de nível superior. Ela pode remover a monotonia e o perigo de alguns empregos, tornando-os mais seguros e satisfatórios. Então sim, o surgimento da IA na manufatura é um divisor de águas.
está perturbando as formas tradicionais de trabalho e nos desafiando a nos adaptarmos, mas também está abrindo possibilidades emocionantes para inovação, eficiência e crescimento. Isso pode significar menos empregos na supervisão e manutenção de fábricas, mas também pode significar mais oportunidades em outras áreas. O futuro está aqui e cabe a nós moldá-lo. Surpreendentemente, até mesmo empregos bem remunerados de colarinho branco não estão imunes. A marcha da inteligência artificial não discrimina entre empregos de colarinho azul e branco. Na verdade, ela está entrando em domínios tradicionalmente reservados para trabalhadores de colarinho branco bem educados. Considere o setor financeiro. Algoritmos avançados e sistemas de IA agora são capazes de conduzir análises de dados complexas, muitas vezes superando analistas humanos. Eles podem processar grandes quantidades de dados rapidamente e com precisão, gerando previsões financeiras e avaliações de risco, em uma fração do tempo que levaria um analista humano. A profissão jurídica também não está imune. A IA agora pode revisar documentos legais, conduzir pesquisas e até prever resultados legais. Essas tarefas, uma vez realizadas por paralegais e advogados juniores, agora estão sendo automatizadas, levando a mudanças significativas na estrutura e natureza do trabalho jurídico. Na saúde, algoritmos de IA estão ajudando ou até superando os humanos em certas tarefas de diagnóstico. Eles podem analisar imagens médicas, identificar padrões e oferecer diagnósticos com impressionante precisão. Embora isso não signifique que os médicos vão ser completamente substituídos, isso muda a natureza de seu trabalho e as habilidades necessárias. No mundo do jornalismo, a IA está sendo usada para produzir relatórios de notícias, particularmente para notícias financeiras e esportivas, onde os fatos são claros e a linguagem é formulaica. Isso significa que os jornalistas precisarão se adaptar e se concentrar mais em reportagens investigativas, análises e narrativas, áreas onde a IA ainda tem deficiências. E estes são apenas alguns exemplos. O impacto potencial da IA em empregos de colarinho branco é vasto e abrangente. De acordo com um relatório da Brookings Institution, cerca de 1 em cada 5 trabalhadores americanos tem empregos com alta exposição a OS efeitos da IA. Isso significa que uma proporção significativa de tarefas nesses empregos pode potencialmente ser automatizada no futuro. Então, qual é a conclusão aqui? Nenhum emprego é totalmente imune a OS efeitos da IA, mas não é tudo desgraça e melancolia. Com toda disrupção tecnológica, surgem novas oportunidades. A chave está em permanecer adaptável, aprender novas habilidades e encontrar maneiras de trabalhar com, e não contra, a revolução da IA. Cerca de 1 em cada 5 trabalhadores americanos tem empregos com alta exposição a OS efeitos da IA. O futuro pode parecer incerto, mas com adaptação, requalificação e resiliência, podemos nos preparar para a transformação inevitável que a IA trará para o local de trabalho. Vamos ver por esse lado. O surgimento da IA não significa necessariamente o fim do trabalho. Em vez disso, significa o fim do trabalho como o conhecemos. Lembre-se, a Revolução Industrial não eliminou o trabalho, apenas mudou a natureza do trabalho. Da mesma forma, a revolução da IA está definida para redefinir o que o trabalho significa para nós. Uma das principais estratégias para se manter relevante nesta economia impulsionada pela IA é aprender e se adaptar continuamente. Isso inclui aprender sobre a IA e suas capacidades, bem como desenvolver a alfabetização digital. Quanto mais entendermos sobre essa tecnologia, melhor poderemos usá-la a nosso favor. Outro aspecto crucial da preparação para o futuro do trabalho envolve a requalificação. À medida que a IA assume tarefas rotineiras, a demanda por habilidades interpessoais, como resolução de problemas, criatividade, inteligência emocional e liderança, aumentará. Portanto, investir no desenvolvimento dessas habilidades será fundamental. Além disso, a resiliência é uma característica-chave que nos ajudará a navegar por essa mudança. Haverá desafios, com certeza. Empregos serão perdidos, papéis serão redefinidos e indústrias serão perturbadas. Mas lembre-se, com todo desafio surge uma oportunidade. A oportunidade de crescer, inovar e criar um futuro melhor do que jamais imaginamos. Em conclusão, o surgimento da IA não é um cenário de desgraça e melancolia. É um chamado à ação.
É um chamado para nós empurrarmos nossos limites, para aprendermos e nos adaptarmos continuamente, e para criarmos um futuro onde tecnologia e humanidade coexistam e prosperem. Podemos navegar pelos desafios que a IA traz para a força de trabalho. O futuro do trabalho está realmente mudando, mas com a mentalidade e preparação corretas, somos mais do que capazes de direcionar essa mudança em uma direção que beneficia a todos. O futuro está sempre em movimento, e é nossa responsabilidade nos adaptarmos a ele. Lembre-se de que, mesmo diante das mudanças, novas oportunidades sempre surgirão. Obrigado por assistir a este vídeo. Seu apoio é fundamental para nós. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Até a próxima!